Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de biologia. Como vocês já viram na abertura, hoje estudaremos o reino fungi, que nada mais é do que o reino dos fungos. Mas antes de começar de verdade, eu tenho um convidado especial para fazer parte desta aula. Se você viveu no planeta Terra nos últimos 35 anos, certamente conhece o Mario, que é o personagem que aparece no vídeo. Porém, se você esteve muito ocupado nesse período ou quer entender qual é a relação do personagem com o tema da aula de hoje, fique com a gente até o final e vamos descobrir juntos. Vamos começar com as características gerais dos fungos. Devido a muitas características e semelhanças que iremos conhecer durante esta aula, fungos já fizeram parte do reino das plantas, mas isso é passado. Portanto, uma coisa que devemos deixar claro desde o início: fungos não são plantas, não possuem clorofila e não são capazes de fazer fotossíntese. Mas afinal, o que faz dos fungos seres diferenciados a ponto de terem um reino próprio? Vamos conhecer suas características gerais. Fungos são seres eucariontes, ou seja, possuem membrana nuclear. São macroscópicos e microscópicos, o que significa que algumas espécies podem ser vistas a olho nu, enquanto outras apenas no microscópio, ou quando agregam suas células aos milhares ou milhões. São unicelulares e pluricelulares. Assim como bactérias e plantas possuem parede celular. Mas aqui cabe uma observação. Nunca esqueça que o material da parede celular de fungos é a quitina. E falando nisso, outra observação importante. Desde já, muito cuidado para não confundir quitina com queratina, que é aquele componente que você encontra em produtos para cabelo, por exemplo. Então, para evitar confusão, vamos diferenciar. Acompanhe. A quitina, componente da parede celular dos fungos, é um polissacarídeo, portanto, um carboidrato, que também faz parte do exoesqueleto de artrópodes, como os insetos. Do lado direito da imagem, você pode ver a sua estrutura química. Já nessa outra imagem, você pode ver um gafanhoto abandonando seu exoesqueleto antigo, composto de quitina. Se ligue que a denominação exoesqueleto é justamente porque o esqueleto desses animais fica fora do corpo. E à medida que o animal cresce, vai abandonando o antigo. Já a queratina é uma proteína com a fórmula estrutural totalmente diferente da quitina, como vocês podem ver observando o lado esquerdo dessa imagem. Essa proteína é um dos componentes de unhas e cabelos, dos humanos inclusive. Finalizando as características gerais dos fungos, eles são ainda haploides, o que significa que tem apenas um conjunto de cromossomos. Mais à frente, nós vamos abordar melhor esse assunto. Sua reserva energética é a mesma dos animais, composta de glicogênio. E, finalmente, quanto à sua reprodução, fungos podem ter reprodução assexuada e sexuada. Os principais grupos de fungos que são mais cobrados em prova e mais caem no Enem são os seguintes: Chytridiomycetus, Ascomycetus, Basidiomycetus, Zygomycetus e Deuteromycetus. Se você queria apenas uma revisão rápida para a prova ou apenas lembrar as características gerais dos fungos, tudo isso pode ser encontrado nessa primeira parte. A partir daqui, iremos estudar as características específicas dos fungos. Então, vamos nessa! Como já vimos desde o início, fungos têm um reino próprio devido às suas características próprias.
E apesar de também serem eucariontes, nem são animais e nem plantas. Quando são unicelulares, fungos são denominados leveduras. E cogumelos e bolores, como o mofo, que vocês certamente conhecem bem, quando são pluricelulares. Fungos são encontrados em todos os ambientes do planeta no qual possa haver seres vivos. Terra, água, ar e até mesmo na superfície ou dentro de outros organismos. A maioria dos fungos é pluricelular e seu corpo é formado por estruturas denominadas hifas. As hifas têm o aspecto semelhante ao que você vê na figura e são muito similares a uma rede de tubos ramificados que se entrelaçam. Ao conjunto de todas as hifas que compõem um fungo, dá-se o nome de micélio. Falando em hifas, existem dois tipos característicos. As hifas são denominadas cenocíticas quando não possuem divisões no seu interior, como você pode ver no exemplo da tela. E são denominadas septadas quando possuem divisões no interior da sua estrutura. Observe o crescimento do cogumelo. Em fungos mais complexos como o cogumelo, as hifas formam uma estrutura denominada talo ou corpo de frutificação. O talo é a parte visível de um cogumelo ou do mofo do pão, por exemplo, sendo que a maior parte desse fungo permanece invisível no substrato na forma de hifas. Quando o talo fica visível, as hifas já se espalharam por uma área muito maior. Falando em cogumelo, suas partes também são popularmente conhecidas como haste e chapéu. Independente do tipo de hifa que um fungo possa vir a ter, ele irá precisar se alimentar, já que se trata de um organismo vivo. Assim, a nutrição dos fungos ocorre por absorção da seguinte maneira: eles liberam no ambiente enzimas digestivas que irão fazer a digestão fora do corpo da substância que irá lhe servir de alimento. E em seguida, eles farão a absorção desses nutrientes. Esse processo, que certamente você já ouviu falar, é o que permite a chamada decomposição da matéria orgânica. Lembre-se que bactérias e fungos realizam esse processo que é indispensável para a manutenção da vida na Terra. Mas para que fique bem claro, vamos ver como funciona. O vídeo que você vai ver agora foi feito durante 74 dias com uma foto tirada a cada 40 minutos. Depois, tudo foi montado para que você veja 30 fotos por segundo de forma bem acelerada. Atenção para os morangos no canto inferior direito e para o tomate no canto superior esquerdo. Como eu disse anteriormente, muitas vezes nós nem percebemos a presença dos fungos, visto que a maior parte da sua estrutura permanece oculta no substrato, que nesse caso são as frutas e verduras. Mas se você observou os morangos e o tomate que falei, vai visualizar o mofo branco se formando e depois desaparecendo. Agora vamos conhecer com exemplos os tipos de reprodução, começando pela assexuada, que pode ocorrer de 3 formas. Nesse vídeo, você pode ver a ocorrência da reprodução denominada fragmentação. Você pode perceber que o crescimento começa nessa região do centro, até que essas estruturas parecidas com galhos se rompem à medida que crescem na região da esquerda do vídeo, dando origem a novos fungos. Como novos fungos surgem a partir de fragmentos dos primeiros, a denominação fragmentação faz todo o sentido. Vejamos agora o brotamento, que ocorre quando um broto cresce no corpo de um fungo, podendo permanecer ou se separar dele, dando origem a um novo ser. Como eu varri a internet em busca de um exemplo com fungos e não encontrei, perceba que a imagem desse vídeo mostra uma planta,
que são seres que têm espécies que se reproduzem também dessa forma. A terceira e última forma de reprodução assexuada é denominada esporulação. Nesse caso, os fungos produzem esporos, que são estruturas de reprodução minúsculas e muitas vezes até invisíveis. Com a ajuda principalmente do ar para dispersá-las, ao encontrar condições ideais, os esporos irão originar novos fungos. Já a reprodução sexuada dos fungos ocorre de uma forma bem mais complexa. Vejamos. O processo inicia quando duas hifas se aproximam atraídas por feromônios. Em seguida, ocorre a fusão do citoplasma, mas os núcleos haploides permanecem separados no primeiro momento. Posteriormente, ocorre a fusão dos núcleos haploides, originando um núcleo diploide. É nesse momento que há troca de material genético. Na sequência, os núcleos se separam em dois esporos novamente haploides. E a partir daí pode haver a reprodução. Além da imensa importância na decomposição da matéria orgânica, fungos têm uma grande importância econômica e diversas aplicações na indústria. Certos fungos podem ser consumidos como alimento diretamente, como o champignon, que é vendido em forma de conserva. São utilizados ainda para a fabricação de pães, bebidas como vinho e cerveja, e também molho de soja. Na indústria farmacêutica tem ampla utilização, já que produzem uma série de substâncias utilizadas como matéria-prima para a produção de medicamentos. Uma dessas substâncias foi inclusive pioneira e permitiu à humanidade criar a primeira classe de antibióticos, a penicilina. Sua história é bem curiosa e foi quase um acaso. Descoberta em 1928 pelo médico inglês Alexander Fleming, que atuou como médico na Primeira Guerra Mundial e viu muitas pessoas serem mortas devido a infecções bacterianas. Quando voltou para casa, o médico dedicou-se a pesquisar uma substância capaz de combater as infecções mencionadas acima. Certa vez, Fleming saiu de férias e deixou diversas placas onde cultivava bactérias na mesa de seu laboratório. Quando retornou semanas depois, percebeu que algumas placas que continham a bactéria Staphylococcus aureus estavam contaminadas com mofo, o que nem era incomum. Mas ao olhar atentamente, numa das placas havia uma área transparente com uma substância que não apenas tinha eliminado, mas também impedia o crescimento de novas bactérias. Fleming identificou esse fungo como um do gênero Penicillium e por isso batizou a substância produzida por ele como penicilina. Isolada apenas em 1938, também na Inglaterra, pelos cientistas Florey e Chain, a penicilina já foi utilizada amplamente na Segunda Guerra Mundial, salvando milhares de vidas. Por suas pesquisas e pelo impacto positivo na cura de diversas doenças, os três cientistas receberam em 1945 o Prêmio Nobel de Medicina. Mas afinal, já estamos quase terminando e o que tudo isso tem a ver com o jogo do Mario que vimos lá no início? Como vocês puderam ver na cena, ao consumir um cogumelo, Mario aumenta de tamanho e depois que passa seu efeito, ele volta ao tamanho normal. Outra obra mundialmente conhecida, cujo personagem aumenta e diminui de tamanho ao consumir determinados produtos, é Alice, aquela do País das Maravilhas, da obra de Lewis Carroll. Observe. It's only a dream. No filme, Alice bebe um líquido desconhecido para encolher e assim conseguir passar por uma porta. Já em outro momento, come um bolo para aumentar de tamanho.
Existem teorias que tanto no jogo como no livro-filme os personagens não aumentam ou diminuem de tamanho realmente. O poder do Mario e toda a história de Alice, naquele mundo fantástico cheio de seres exóticos, seriam na verdade alucinações provocadas por substâncias alucinógenas do cogumelo Amanita muscaria que você vê aí na imagem. Apesar do escritor não fazer nenhuma menção direta do cogumelo, lembre-se que eu disse que são teorias. No jogo, isso fica muito claro ao compararmos a foto com a reprodução digital. Concordam? E aqui encerramos nossa aula. O conteúdo deste reino ainda tem muita coisa para ser estudada, mas acredito que vocês têm o essencial para se dar bem numa avaliação. Faça sua parte. Veja essa aula novamente, revise, compartilhe com seus colegas e faça exercícios de fixação. Caso tenha dúvidas, deixe nos comentários deste vídeo e tenham todas e todos uma ótima semana. Até a próxima!